Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. Tudo bem, pessoal? Estamos de volta e é uma alegria, é um prazer enorme estarmos mais uma vez com todos vocês aqui com o nosso culto, né? O resumo do nosso culto. Na verdade, nós pegamos a mensagem de sexta-feira e nós resumimos ela em 15 minutos. Só que serão 15 minutos que, se você quiser e você parar e pensar, você vai ter assim um crescimento espiritual maravilhoso. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que, se você puder pegar a sua Bíblia, que a base nossa é a Bíblia, né? Se não for a Bíblia, vão ler o quê? A vida dos outros não tem como. O jornal, aliás, hoje não tem mais jornal quase, né? Para ler hoje a revista, ou ler na internet as publicações, não vai mudar a nossa vida, né? O que tem poder para mudar a vida das pessoas é a palavra de Deus. E hoje eu quero pedir a você que pega a sua Bíblia e abra no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo de número 12, versículo 1. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e também o versículo 2. Nós vamos meditar nessa palavra. Eu quero que você veja o quanto é importante, o quanto é necessário que a nossa vida esteja transformada, renovada, restaurada pelo poder de nosso Deus. Aonde você estiver, eu quero desejar que você seja abraçada pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 12, tá? Aproveitando todas as sextas-feiras, eu faço a nossa mensagem trazendo um pouco sobre libertação, falando um pouco sobre prosperidade e um pouquinho sobre sucesso. Libertação, prosperidade e sucesso. Por que libertação? A Bíblia diz que se o Filho de Deus nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Então precisamos dessa libertação verdadeiramente, né? Precisamos verdadeiramente ser livre pelo Filho de Deus. E aí o que mais que eu preciso, pastor José Maria? Aí você precisa entender que para ter sucesso depende também de você meditar na palavra do Senhor, como Deus disse para Josué. Josué, coloque a minha palavra diante de você. Nela medite de dia e de noite. Põe ânimo, Josué, na tua vida. Não temas, não desanimes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Agora vamos para o texto bíblico. Depois, se você puder, compartilhe com seus amigos estas mensagens. Rogo-vos, pois, irmãos, disse Paulo, pela compaixão de Deus ou pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Há um culto racional que nós precisamos oferecer a Deus. Esse culto racional é como se fosse fisicamente. O meu esforço físico, que eu preciso me esforçar, eu preciso me empenhar, eu preciso me dedicar, eu preciso chegar perante Deus e chegar para Deus e falar assim: Deus, em nome do Senhor Jesus, eu estou aqui. Então, é o meu culto racional, é o meu esforço. Por exemplo, quando você para ouvir esta mensagem, você parou e fez com que os seus ouvidos prestassem atenção. O que é isso? Você está fazendo com que o seu corpo físico se obrigue a entender o espiritual. É como se fosse o seu culto racional. Você está forçando o seu corpo, forçando a sua alma a buscar esse entendimento. Então é o seu culto racional.
E aí, quando eu me esforço, o meu físico, para entender o espiritual, aí, sabe o que acontece? O espiritual, ele vem engrandecendo o natural. O espiritual, ele passa a fortalecer o meu natural. Ou seja, o meu espiritual se torna mais forte do que o meu natural. O meu natural, quando forte, não ajuda o espiritual. Mas o meu espiritual, quando forte, intensifica ou modifica ou afeta positivamente o meu físico. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que buscai o Senhor, os seus santos, buscai ao Senhor e de nada tem falta aqueles que o buscam. Ou seja, quando você busca a Deus, você tem condições de receber não só o espiritual, mas você recebe o físico também. Mateus 6,33, Jesus disse assim: se buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas nos seriam acrescentadas. Aqui nós vamos entender o versículo 2 agora, do capítulo 12 de Romanos. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui é necessário uma transformação no nosso entendimento, na nossa maneira de pensar. E o que é que o Senhor está tentando nos passar como informações prioritárias? Jesus Cristo veio a esse mundo enviado por Deus com duas finalidades: trazer perdão e salvação para todos nós. Quando Deus mandou Jesus, João 3,16, Jesus veio com duas finalidades. Dentre outras, é claro, mas duas são as mais importantes: perdoar, redimir o homem e salvar o homem. Então ele veio para quê? Para redimir e para salvar o homem. As duas primeiras bênçãos que Deus quer dar a toda pessoa que chega a Ele é perdão e salvação. Porque se Ele não te der perdão e salvação, não há por que Ele lhe dar prosperidade. Se você não alcançou o objetivo dele, qual é o objetivo dele? Te dar perdão e salvação. Quando você aceita o perdão e a salvação de Deus, fica mais fácil do Senhor acrescentar as outras coisas a você. Muitas pessoas, elas estão buscando as outras coisas, elas estão buscando coisas natural ou coisas materiais, que são coisas que de fato sim, nós precisamos buscar, nós podemos buscar. Entretanto, se nós não tivermos as duas principais bênçãos pelas quais Jesus Cristo morreu, nós não vamos conseguir alcançar as outras coisas. Para pensar. Vamos imaginar que essa pessoa aqui, o que eu poderia colocar como pessoa? Vamos dizer que a Bíblia aqui é uma pessoa. Vamos dizer que isso aqui é o Antônio, né? Vamos dizer que o Antônio ainda não entendeu a salvação e o perdão, ok? Mas o Antônio quer que Deus o prospere. O Antônio quer ser uma pessoa muito bem-sucedida. Veja, Deus não pode fazer o Antônio ser uma pessoa bem-sucedida se o Antônio não aceitou as duas principais coisas que Deus veio trazer para ele, que é a salvação e o perdão. Porque Deus não vai dar para o Antônio prosperidade, felicidade, para quando o Antônio morrer ele ir para o inferno. Deus não vai fazer isso. Então você precisa primeiro entender que as duas coisas mais importantes que o Senhor Jesus veio trazer foi salvação e perdão. Quando você aceita a salvação e o perdão, aí Deus pode acrescentar saúde, Deus pode acrescentar paz, Deus pode acrescentar felicidade, Deus pode acrescentar muitas outras realizações em sua vida. Eu pergunto a você que está me assistindo e que me assiste todas as semanas, é o perdão e a salvação o alvo que você tem buscado em Deus? Quando você chega perto de Deus, o seu principal pedido a Deus é para que Deus perdoe você, ou seja, você reconhece que você é um pecador
que precisa do perdão de Deus e, portanto, você pede a Deus para lavar você de todos os seus pecados? É isso que você tem feito? Ou me diga, a salvação, você tem lutado pela sua salvação, abraçado a salvação e falado assim: Deus, poxa, Jesus morreu por mim, eu reconheço Jesus Cristo como meu Salvador, como meu Senhor pessoal. E sabe quando você começa a lidar pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, você consegue também com mais facilidade perdoar os outros também, porque você está lidando no âmbito espiritual com o perdão. Então muitas pessoas hoje em dia, elas estão buscando as outras coisas, elas estão orando pelas outras coisas, elas estão clamando pelas outras coisas, elas estão intercedendo pelas outras coisas. E às vezes até você vê pessoas clamando, suplicando pelas outras coisas. Mas Deus está dizendo: filho, eu não posso lhe dar estas coisas se eu ainda não pude lhe dar a salvação e o perdão. Porque você ainda não pediu perdão, você ainda não entendeu que o meu filho veio para dar vida e vida com abundância, para fazer com que você recebesse a perfeita paz, a perfeita harmonia de Deus em sua vida em Cristo Jesus. Eu quero orar com você agora, se você quiser orar comigo, quem sabe fazer uma oração de perdão agora. Você gostaria de pedir: Senhor, perdoa os meus pecados? Gente, essa oração pedindo perdão, você tem que criar esse hábito de estar pedindo a Deus. Não é pedir perdão quando você erra. Não é porque você errou. Eu estou pedindo perdão porque eu xinguei. Eu estou pedindo perdão porque eu falei uma coisa que eu não deveria ter falado. Tá, mas não é só por isso. Acho que nós temos que pedir perdão porque nós temos uma natureza pecaminosa. Você falou coisas, não é porque você falou, mas porque você tem uma natureza que precisa da graça de Deus, que precisa da ajuda de Deus. E saiba de uma coisa, a vida eterna começa aqui na terra. Ou seja, é a forma como você vive a sua vida espiritual que você vai refletir na eternidade. Se você quiser, eu vou orar com você agora. Pai, diga comigo assim: em nome de Jesus, eu te peço perdão por todos os meus pecados. Senhor meu Deus, purifica a minha vida, lava, Senhor, a minha alma, o meu coração, o meu entendimento, e tira de mim, Senhor, tudo que não provém de ti, tudo que não presta. Diga: Senhor, purifica o meu coração, a minha alma. E eu confesso, e eu digo: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, do meu coração. Jesus Cristo é o meu Deus, e eu o confesso como meu Senhor, como meu Salvador pessoal. Pai, muito obrigado. Te agradeço na certeza que o Senhor é o meu Pai, o meu Deus e o meu Senhor. Obrigado. Amém. E graças a Deus. Agora eu ainda oro: Pai, abrace cada pessoa com teu poder, com a tua graça, com a tua ajuda e com a tua infinita misericórdia. Meu Pai, dê a bênção para cada um deles, dê a bênção para cada uma delas. Pai, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos a vida de todos que oram comigo agora. Deus santo e poderoso, no teu santo nome eu agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Que você seja muito abençoado. Que o Senhor Espírito Santo esteja com você cada dia, sabe? Quando eu venho aqui, eu venho para trazer essa informação. E olha, se você entender sempre que Jesus veio para perdoar os teus pecados e salvar você das maldições e da condenação do inferno, e você entregar sua vida a Jesus de coração mesmo, não porque eu estou falando, mas porque você entendeu que Jesus Cristo morreu por você e veio te dar vida, você vai ver que as outras coisas que você buscar serão acrescentadas na sua vida, tá bom? Olha, Deus te abençoe. Eu espero ver você no nosso próximo
programa. Aliás, nosso próximo culto é domingo, às 10 horas da manhã, neste mesmo horário, tá bom? Se você gostou da mensagem ou se de alguma forma te ajudou, depois você faz um comentário aí, só para o YouTube entendendo que você tem apreciado esse conteúdo que nós temos postado, tá bom? Não termine o vídeo sem pelo menos deixar o seu amém, aquele joinha é o teu amém, ou comenta mesmo aí deixando um amém. E assim, sempre que eu postar, o YouTube entende que o conteúdo é importante e deve ser entregue a mais pessoas. Tem uma coisa dentro do YouTube que chama o algoritmo dele. Quando você faz um comentário, quando você dá um joia, ele entende lá dentro dele, do mecanismo do YouTube, entende que esse conteúdo é um conteúdo relevante, é um conteúdo que você está gostando, e quando você dá esse joinha aí, que o pessoal sempre pede, né? É para que o YouTube entregue a mais pessoas o conteúdo, tá bom? E eu acredito que outras pessoas precisariam ouvir essa palavra, salvação e perdão. Eu vou falar depois um pouquinho mais sobre isso na próxima sexta-feira. Deus te abençoe. Grande abraço e até lá, em nome de Jesus.